cara que se converteu, ele conheceu Jesus pela carne e caiu pela carne. Vamos ver o que aconteceu com ele? O que aconteceu? O cara falou assim: Caião, há 9 meses eu te assisto. Porém, eu te assisto com um desânimo muito grande. Imagina o cara assim. Puxa vida, vou assistir o Caio. Papo de graça. Por que ele não transforma aquelas 3 horas em 3 minutos? Lá vou eu ligar o computador. Lá vou eu, pelo amor de Deus. Ai, Caio, termina logo. Exatamente. A pessoa liga pra ele e diz: não, agora eu não posso, eu tô assistindo, cara. Tô aqui com o Caio. Eu tô aqui com o Caio. Parece até a lua de mel sem tesão, né? Lua de mel sem tesão. Meu Deus, é muito. Natal sem carne. Sem carne, né? Isso. Namoro sem beijo, casamento sem sexo. Isso. Claudinho sem bochecha. Claudinho sem bochecha. Claudinho sem bochecha. Ele e o Caio sem graça. Deve ser uma companhia horrorosa. Isso, Há 9 meses. Bom, quem sabe hoje ele dá a luz, né? Ele vai. Vai dar a luz, Acredito. com a graça de Deus tem que dar a luz. Espero que Exatamente. o dia do parto seja hoje. Claro. Se ele conseguiu rir com a gente. Se ele já ficar, é um bom mas se ele bagulho. ficar só com essa barriga cheia, dizendo, ai, quando eu viro pra cá dói. Eu viro pra lá dói. E não der a luz, meu Deus, o neném vai entrar em sofrimento. E aí? Vai. Mas ele vai. Ó, escuta aí, brother. Vamos lá, vamos, você vai, ó, lindo. Você vai rachar de rir na reprise. Vamos lá. Tenho 40 anos e fui evangélico desde os 18. Porém, aos 30 anos, traí minha esposa. E com isso, fui excluído da igreja. A qual eu fui excluído da igreja, da qual eu era membro. Me disseram, Caio, que eu perdi a salvação e que Deus não me aceita mais. Olha só, né? Olha a frase, Deus não me aceita mais. Olha a arrogância dos bichos, cara. Olha isso. Só pode ser uma fala do diabo, né? Meu Deus do céu. O cara ter coragem de chegar para um ser humano e dizer, Olha só. você, porque traiu a sua mulher, Isso. está disciplinado e de hoje em diante Deus não lhe aceita mais e você perdeu a sua salvação. Tchau. E você tá fora da igreja. Da igreja, a igreja é o de menos, está fora é da salvação. Isso aí é que é o... De Deus. Como é que alguém tem a coragem de dizer um negócio desse para um ser humano? Como é que alguém tem a coragem de se assentar no trono de Deus e legislar como se fora o próprio Deus? Que espírito de anticristo é esse que determina isso? Essa persuasão não vem de Deus. João diz na primeira epístola, no capítulo 5, até o absurdo em relação ao que esses amigos ensinam por aí. Amigos da onça. Se alguém vir o seu irmão pecar, e se ele pecar não para a morte, se ele não pecar como a deliberação de alguém que, conhecendo Deus, não queira, porque se endiabrou por deliberação, se alguém vir o seu irmão pecar, não desse jeito, mas no cotidiano da existência, os pecados que os humanos cometem, rogue por ele, peça por ele. Não é nem ele pedindo, ele nem sabe, mas o que João diz é: ore por ele, e o Senhor lhe dará vida. Assim a graça de Deus, tão diferente dessa história, tão diferente daquele que diz: agora vai e não peques mais, para quem arrependidamente se coloque diante dele. O que lhe disseram, meu amigo, é algo que quem gosta de falar é o diabo, mas não vem nem da boca de anjos e nem daquele que derramou o seu precioso sangue para resgatar você para sempre. E continue, Bruno. Ele segue. Tentei voltar para a igreja. Ele quer ficar lá, né? Quer? Pedi para o meu pastor me aceitar de volta. Olha o que o pastor dele falou para ele, cara. Olha isso.
Mas meu pastor disse que nem a cruz de Cristo daria jeito em mim, uma vez que caí em pecado. Já pensou? Olha isso. Nem a cruz. Olha o Jesus desse pastor. É. Me ajude, Caio. Preciso saber que Deus me ama e que, apesar do meu erro, meu nome ainda está escrito no livro da vida. Minha esposa se divorciou de mim na época, hoje se casou de novo. Meus filhos moram com ela. Estou só. Mas desde o divórcio e minha exclusão da igreja, perdi a alegria. Jesus me rejeitou, Caio. Não há mais salvação para mim. Olha só o que esse pobre, ignorante ou mal intencionado ou estúpido ou entupido fariseu, pastor, disse a ele. Deve ter vindo para ele com aquela doutrina arminiana da perda da salvação, que se baseia fundamentalmente aqui em Hebreus, no capítulo 6, no verso 4, que é o texto predileto desse pessoal para ameaçar esse povo. Caião. É impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, que é o que o pastor dele diz para todo mundo que está na igreja, que eles provaram isso aqui, embora o cara não tenha provado nada e esteja vivendo na carne e nem conheça ainda o Evangelho, mas pelo fato de estar na igreja se assume que ele foi iluminado, provou o dom celestial e se tornou participante do Espírito Santo. Sim, é impossível que esses que assim tenham provado essas coisas, e a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e apesar de terem provado isso, caíram. E aí cair para esse pessoal é adulterar, sobretudo, 98% de queda de crente é adultério, é sexo. Se ele roubar a Comissão de Direitos Humanos e ninguém souber e der para a igreja, foi uma bênção. Se ele fizer qualquer outra coisa, é um direito dele fazer. O Espírito Santo fala com ele diferente, é o que eles dizem. Diferente até da palavra. Mas quem sou eu para dizer que, mesmo sendo contra a palavra, ele que está falando tudo em nome de Jesus está errado? Claro. Isso assim é a doença da malucada lá, dos loucos. Caíram. Aí ele cai no caso perfeito, porque ele traiu a mulher. Sim. Caiu. A queda dos evangélicos é sempre sexo. A única. No mais, evangélico não cai. Nem quando anda de mãos dadas com o capiroto. Se ele estiver dando dízimo, frequentando a igreja, ele está ótimo. Não cai. Bem. Pode ser bispo, apóstolo e pregador. Se ele estiver lavando dinheiro na igreja, não tem problema. Está tudo numa bênção. Agora, se ele cometeu um pecado humano, que tem a ver com a natureza pecaminosa dele, com pulsões não controladas, com tudo o que acontece que só não dá em poste de ferro, claro. Aí ele está desgraçado pro resto da vida. E se for esse tipo aqui, ele é irredimível em alguns lugares. Porque se diz, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, crucificando de novo o Filho de Deus pelos seus atos e expondo-o à ignomínia. Então o cara lê isso aqui sem saber o que é o livro de Hebreus, para quem que ele foi escrito, qual o conceito de caíram aqui no livro de Hebreus, não sabe o que veio antes nem o que veio depois, só pegou esse textinho aqui, aplicou ao caso de um cara e disse, tá danado, tá ferrado. Acabou. É a tal da sistematização. Pega um verso que gera uma insegurança em algum lugar, amontoa todos os versículos de insegurança, dizendo cuidado, vede, acautelai-vos, monta tudo e chega aqui e diz, olha, porque se cair não tem mais jeito. É a maneira deles de tocarem terror nessa moçada. Essa é a teologia sistemática? É uma das bilhões, é uma sistematização. Sistematização. Qualquer direção você sistematiza. Sim. É só um modelo de juntamento. Entendi. De Lego,
de Lego bíblico. Vai pegando as pecinhas Aí... e formando um Lego que você queira, a sua imagem e semelhança. Então o cara pega isso aqui, quando chega aqui, conclui assim, o sujeito diz, bom, nem a cruz de Cristo. Acabou para mim. Acabou para mim. Primeiro, ele não entende o que vem depois. Não lê, para todo mundo lá. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem ela é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, ela é rejeitada e perto está de ser queimada. Claro, um exemplo da terra. A graça está caindo todo dia na sua cabeça. Você tem tudo para produzir fruto bom. Mas se apesar dela se derramar como chuva todo dia na sua vida, você insiste em só produzir fruto mal, aqui você está falando de um estado crônico, de uma natureza crônica, que é visitada pela graça de Deus todos os dias e insiste em fazer o mal. Sim, cara. Tem um compromisso ideológico com a maldade, se oferece a vida como um campo de espinhos, deliberadamente. Rejeitando a graça, será um dia em que esse cara vai ser queimado. É assim que é. É simples assim. Apesar disso, olha como continua o verso 9. Quanto a vós outros, quanto a vós outros, quanto a vós outros, quanto a vós outros. Todavia, apesar disso, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores. Não essas que eu falei, isso aqui é uma advertência para ninguém brincar. Mas nós, acerca de vocês, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que eu esteja advertindo vocês com essas palavras. Aí, olha. É uma exortação. E que mais que não se entende? É que o conceito de caíram aqui em Hebreus não tem nada a ver aqui em Hebreus com quem tropeçou no comportamento. Não se tem, aliás, no livro de Hebreus não se tem nenhuma alusão específica a comportamento. Se tem é uma alusão geral, universal, ao chamado à santidade. Como confiança e descanso em Deus e obediência ao Evangelho. É o que se ensina aqui, pode ler Hebreus inteiro, é o que está dito aqui. Agora, o conceito de queda específico aqui em Hebreus, aqueles para os quais o texto foi escrito, era o pessoal que tinha caído da consciência do Evangelho e estava retroagindo para o judaísmo. Estavam crucificando a Jesus a segunda vez porque estavam indo ao templo e oferecendo sacrifícios de bodes, de touros, pelos seus pecados. Estavam indo ao templo e para oferecer ação de graças a Deus, estavam matando rolinhas, passarinhos, como se o que Jesus tivesse feito não tivesse completado tudo. Caíram porque estavam voltando à obediência às leis mosaicas. Tanto aquele moralismo mosaico que não se prende apenas aos 10 mandamentos, mas se detalha no livro de Levíticos, chegando a aplicativos insuportáveis sobre a vida humana, como também voltando aos cerimonialismos, aos ritos judaicos, que eram todos cerimonialismos arquetípicos, visando o dia em que o Cordeiro de Deus viria e consumaria tudo e acabaria tudo, como diz o profeta Daniel, o costumado sacrifício cessaria para sempre. E então esses caras, depois de saberem tudo isso sobre Jesus, que Jesus era a realização disso tudo, voltaram atrás. Como a gente vê hoje todo dia aqui, está todo mundo, infelizmente, à nossa volta caído. Porque ninguém crê mais na cruz, ninguém crê mais no sangue, ninguém crê mais no arrependimento, ninguém prega mais a regeneração. A cruz é um palavrão hoje em dia. O Macedo já me disse, no passado, esse negócio de ficar falando de cruz deprime o pessoal, eles estão querendo é outra coisa. Ah, é deprimente. Fica essa mensagem muito negativa, muito de velho, muito de céu, que o pessoal quer outra coisa. Me falou há 20 e tantos anos atrás, pessoalmente. Então, caíram.
E voltaram, alguns voltaram ao judaísmo. Você vê a briga aí para guardar o sábado, o dia de Purim, o dia de Yom Kippur, no meio evangélico, as festas dos tabernáculos, voltaram lá para o Velho Testamento. Só pregam o Velho Testamento, manipulam o Velho Testamento. O que tem de evangélico querendo construir o terceiro templo de Jerusalém. São mais judeus fanáticos do que os judeus. Está cheio de gente assim aqui entre nós. Assim como também tem aqueles que anularam a cruz de Cristo pela teologia da prosperidade, que é uma anulação da cruz. Esse culto à barganha, ao dinheiro, anula aquele que diz: está pago, está consumado, está quitado, não tem débito, não tem dívida, não tem barganhas, está feito. Então, tudo que significa sacrifício, não é assim que na Universal se tratam as coisas que lá se fazem? Venha fazer o sacrifício. Estabeleceu o sacrifício, pisou na cruz. Estabeleceu barganha, pisou na cruz. Estabeleceu condição para Deus ser Deus para alguém, pisou na cruz. Estabeleceu qualquer coisa entre o homem e Deus, eu me ponho entre um homem e Deus, dizendo que ele não serve para Deus, pisei na cruz, caí. Então caíram infinitamente mais os que fizeram assim com ele. Então, meu amigo, em nome de Jesus, o que você fez não devia ter feito, você pagou um alto preço por essa estupidez, perdeu a mulher, perdeu o casamento, foi o preço humano da sua estupidez. Agora, em nome de Jesus, eu estou lhe dizendo, não aceite que diabo vestido de pastor nenhum separe você de Deus, porque a cruz de Jesus é a solução do Senhor para esse pastor doido, tanto quanto é para você, para mim, para todos nós, porque os nossos pecados estão perdoados. Filhinhos meus, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, seja qual seja o pecado, tomou consciência, caiu em si, voltou-se para o Senhor, que é rico em perdoar, não peque, mas se acontecer, lembre-se, você tem um advogado da parte do Pai, Jesus Cristo justo, aquele que pagou o preço de todas as nossas dívidas. Ele é a propiciação, é a cobertura. Ele é a cobertura pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Quero só terminar lhe dizendo uma coisa. Não deixe que a desgraça do seu casamento se transforme num karma espiritual para a sua vida. Porque um homem na sua condição, quando fez algo errado, recebe um vaticínio maligno desse do pastor e a vida inteira se arrebenta, o cara começa a se convencer do estado de imprestabilidade, de inaproveitabilidade dele. E é tudo que o diabo gosta. Em nome de Jesus, eu estou aqui para dizer a você o contrário. Creia na loucura da palavra da cruz. Creia. É louco o amor de Deus que cobre, que acolhe, que inclui. E ouça Jesus lhe dizendo: aquele que vem a mim, de modo algum eu o lançarei fora. Quando se diz que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, o tempo grego usado neste verbo significa aquele que tirou, que tira e tirará. É uma ação contínua que não cessa. Ele é seu Redentor desde antes da fundação do mundo, é seu Redentor hoje, será amanhã. Ele diz, ainda que o céu e a terra passem, mas a minha palavra não passará. Ele disse, está consumado, está feito, ninguém vai mudar isso. Em seu favor, em meu favor. Creia nisso de todo o coração, ponha-se em pé, arrume a sua vida, reorganize seus pensamentos, estabeleça a sua vida no Evangelho. Sacuda essa poeira, levante-se, olhe para Deus que o acolhe, deixe-se abraçar, abrace-se e vá viver. Você de no Evangelho agora, vai ser feliz, em nome de Jesus. E eu espero que esse parto dê a luz a um ser humano novo. Você que a gente começou aqui brincando, dizendo que está 9 meses aí, dizendo que tem que assistir o Caio. Ai, meu Deus, isso é um desânimo. É. Em nome de Jesus, amigo, ponha-se em pé. Seus pecados estão perdoados. Amém. Se não estiverem, que os meus não estejam.
Se os seus não estiverem, que os meus não estejam. Eu não estou brincando de perdão de pecados, e como eu não quero viver diante de Deus sem os meus pecados perdoados, eu não brinco disso, só estou dizendo isso diante do que serei cobrado diante de Deus, porque eu tenho convicção do que eu estou lhe dizendo. Os seus pecados estão perdoados. Amém. Agora levante a cabeça, vá em paz, organize a sua vida e caminhe no Evangelho, em nome de Jesus.